Olá, meu amigo, tudo bem? Aqui é seu amigo, o evangelista e escritor Samuel Teodoro. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Hoje nós vamos falar da urgência do ID de Jesus Cristo. É isso mesmo. Vamos falar sobre missões. Para nós começarmos, nós vamos dividir aqui o que é missão em cada etapa, né, de forma crescente. Por quê? Porque você começa com a missão local. Foi isso que Jesus falou para os seus discípulos. Ficai em Jerusalém, depois ide para os confins da terra, mas ficai em Jerusalém. Então nós vamos falar que existe missões locais, existem missões nacionais e existem missões transculturais. Exatamente. Missão local, o que é? É você pregar onde você se reside, onde você mora, na sua cidade. Isso nós chamamos de missões locais. E existem missões nacionais. É a pregação da palavra de Deus nos estados, no seu país, na qual você faz parte e reside e mora. E existem missões transculturais. Transculturais é quando você cede a sua cultura, vai para outro país ou atravessa outra cultura, né? Você vai ter que aprender, muitas das vezes, o dialeto, o costume daquela aldeia que você vai evangelizar, né? Então, o que acontece? Missões locais, grava aí, missões nacionais e missões transculturais. Seja qual for desses três tópicos que você está fazendo missão, é importante sim. Não existe hierarquia, né, de grandeza para falar que missões transculturais, aquele que atravessa outros continentes, vai pregar para Deus em outros continentes, é mais importante do que aquele que está fazendo missões locais. Não, não existe isso. O mesmo valor daquele que está fazendo missão local na sua cidade, no seu bairro, é o mesmo valor daquele que vai levar a palavra de Deus através de outro país, né, em outra cultura, né, atravessa continentes. Não tem importância maior ou menor diante do nosso Deus. Tudo e todas, as investidas, né, missionárias são importantes. Todas as investidas missionárias são importantes e urgentes. Livro de Marcos, capítulo 16, e o versículo 15 vai dizer o seguinte: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Existe o id imperativo de Jesus Cristo. Não tem como você falar assim, será que eu faço, será que eu não faço? Será que eu executo a obra missionária ou será que eu deixo de lado? Não tem como negociar o id de Jesus. O id é imperativo, você tem que ir. E se eu não for, está negligenciando a pregação da palavra de Deus, está negligenciando a pregação do Evangelho, algo tão importante, se não mais importante, no cenário evangelístico, no cenário missiológico que nós estamos enfrentando, ou daqueles que já pregaram antes de nós. Muito bem. Meu amigo, aí tinha aquela charge, né? Aquela descontração de pensamento aqui que nós vamos fazer. Mas existe uma pergunta. Os sacerdotes evangelizaram? Evangelizaram. Mas se os sacerdotes evangelizaram e se eles falharam, quem poderia dar continuidade? Os profetas. Se os profetas falharam ou falhassem, quem poderia dar continuidade? Depois dos profetas, os apóstolos. Se os apóstolos falhassem ou falharam, quem poderia dar continuidade à pregação do evangelho? Os judeus. Se os judeus falhassem ou falharam, quem poderia dar continuidade à pregação do evangelho? Os gregos. E se os gregos também falhassem?
Quem poderia dar continuidade à pregação do Evangelho? A Igreja de Jesus Cristo. Agora eu vou falar para você, meu amigo. Os sacerdotes falharam? Não, eles cumpriram integralmente aquilo que Jesus falou para eles fazer, eles fizeram. Muitos falharam, mas não todos. Os profetas cumpriram. Os apóstolos cumpriram. Os judeus também cumpriram. Os gregos também foram evangelizados, eles saíram pregando a palavra de Deus. E a igreja é aonde nós estamos no cenário atual. Se a igreja falhar, o que será da pregação do Evangelho? Coloca essa pergunta na sua mente. Se eu e você, como igrejas, falharmos, o que será da pregação e do id imperativo de Jesus Cristo? Os sacerdotes não têm mais. Os profetas já foram. Os apóstolos também. Os judeus também. Né? Por isso Jesus Cristo nasceu, morreu e ressuscitou e deu direito também de nós sermos enxertados. Os gregos também. E agora, a igreja de Jesus Cristo, que somos nós. A igreja invisível. A igreja universal de Jesus Cristo, que somos nós. E se nós falharmos? O que será da pregação do Evangelho? O que será da pregação do Evangelho se nós falharmos? Fica essa pergunta para você, meu amigo, responder. Por isso eu te digo, nós não podemos falhar na pregação do Evangelho. Nós não temos escolha. Nós não podemos falhar. É isso mesmo que você ouviu. Mas será que mas se eu falhar, eu dou um jeito. Não, não pode falhar. Você e eu não podemos falhar na pregação do Evangelho. Existe uma história que diz o seguinte. Havia um soldado. Esse soldado, ele foi ferido. Ele foi largado para trás pela sua tropa, pelo seu comandante. Foi jogado para trás porque estava ferido. Ele pisou numa mina terrestre e veio a explodir e decepar as suas pernas. Mas quando eles estavam lá adiante, e aquele soldado ficou muito para trás, o comandante falou assim, vocês sabem que ficou um soldado lá atrás, né? Sim, senhor, ficou. Um soldado falou assim, comandante, eu peço autorização para resgatar aquele companheiro nosso que está para trás, está ferido. Diante desta proposta ao comandante, o comandante falou sem hesitar, não, porque se você for, nós teremos 2 baixas. Ao invés de uma, teremos 2. Mas diante da insistência daquele soldado, o comandante concedeu a permissão mais ou menos. Falou assim, fica por sua conta. Se você vier a falecer, eu não me responsabilizo por nada. Muito bem. E aquele soldado voltou para trás. Voltou para trás para resgatar aquele companheiro, aquele amigo, aquele soldado que havia perdido a sua perna, decepado a sua perna. Muito bem. E aquele soldado, quando foi trazido novamente, o comandante olhou para aquele soldado que foi resgatar e falou, tá vendo? Compensou você trazer um outro soldado morto aqui só para satisfazer o seu ego pessoal, só para satisfazer as suas vontades? Diante desta pergunta, o soldado falou assim, comandante, compensou sim. Porque quando eu fui resgatar este companheiro, ele ainda estava vivo. Ele ainda estava vivo. E ele olhou bem para os meus olhos, com um olho cheio de lágrimas, olhou bem para os meus olhos e falou, eu sabia que você viria. Eu sabia que você viria. E diante do cenário que ele enfrentou, até chegar novamente à tropa, esse soldado veio a falecer. Mas o comandante falou, tá vendo? Você também agora está ferido. Você também agora está ferido. Agora somos 2 soldados aqui, um morto e você que está ferido. Compensou? Aí aquele soldado falou, compensou, comandante. Compensou porque eu acabei de lhe falar. Logo após ele falar, o comandante falou assim, vamos lhe dar uma medalha de bravura. Não vamos te dar mais uma bronca, uma exclusão aqui diante de nós, expulsar você da tropa, não. Agora, quando nós retornarmos, você vai ganhar uma medalha de bravura pela sua atitude que você demonstrou diante
de todos nós, pela sua competência, pela sua bravura. É a mesma coisa, meu amigo. Diante de tudo que acontece no cenário mundial, mesmo com tantas coisas, tantos problemas diante do cenário mundial cristológico, vale a pena ainda você pregar a palavra de Deus, nem que seja para uma pessoa se converter, nem que seja para uma alma se converter. Vale a pena ainda obedecer o ide imperativo do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja local, seja nacional ou seja transcultural. Novamente, os sacerdotes, se eles falharem, teremos os profetas. Se os profetas falharem, teremos os apóstolos ainda. Se os apóstolos falharem, teremos os judeus. E se os judeus falharem, teremos os gregos. E se os gregos falharem, só resta a igreja de Jesus Cristo, que é a igreja que Jesus vai vir a arrebatar, tirar da terra para morar com ele. E se a igreja falhar? Meu amigo, nós não podemos falhar, não temos escolha. Pregue a palavra de Deus, inste a tempo e fora de tempo, mas não negligencie o ide imperativo de Jesus Cristo. Que Deus, na sua infinita graça, possa te abençoar em nome de Jesus.